Olá, bom dia de novo. Então, tá bem? Voltamos, estamos com internet. Eu não sei até onde o Matheus já conversou com vocês. Matheus, só já abre aí o modelo em si, só para eu contextualizar um pouco para eles, né, do que se trata o problema. Tá, eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu estava falando para eles aqui que eu tentei ajustar alguns parâmetros ontem, né? Acho que eu cheguei até a comentar com o senhor, só que Uhum. as tentativas que eu fiz não convergiu o modelo. Então, botei para rodar o modelo antigo mesmo, está rodando até agora. Então, só não vai dar para ver Ah, resultado de tensão. Mas resultado de mas, temperatura já tem, tá mas bacana. assim, a gente mostra os resultados antigos, aquele que você já me mandou. Só você procura aí os gráficos, tá certo? Para a gente mostrar, para dar uma ideia, tá bom? Vou ver se eu acho aqui. Que eu acho que eu botei para rodar de novo. E aí ele não tá Não, mas você me mandou Excel desses gráficos, é isso que eu estou dizendo, Ah, tá. Vou dar uma procurada aqui. Em tá? algum lugar do meu computador eles ainda existem, eu acho. Deve ter. Né? Vocês têm que se organizar, cara. Vocês ficam perdendo o resultado. Isso aí é uma crítica geral para tanto os meus alunos de mestrado, de iniciação científica. É uma dificuldade quando a gente fala, o resultado daquilo, deve estar. Vocês têm que se organizar melhor. E isso vale para os demais aí, né? O Tá aqui. resultado é muito importante, pessoal. A gente tem muito trabalho para conseguir e eles têm que ser tratados. Então, Eu é já bem achei aqui tratado. também. Ótimo, muito bem. Ah, na pasta certa, inclusive. Tá certo. Então compartilha aí só o modelo do trilho por enquanto, só para a gente contextualizar aqui, tá? Bom, pessoal, bom dia. Né? Bom, a ideia aqui dessa aula prática de hoje, né, a gente agora está tentando colocar mais aulas práticas, né? São uma demanda desde a administração superior, e mesmo assim os currículos, né, novos dos cursos estão se adaptando, estão direcionando para aí, né? A gente tentar realmente ter uma carga horária de atividades práticas maior, né? Infelizmente, né, a nossa aula de laboratório não pôde contar com a presença de vocês, mas eu acho que da forma que foi feito, não houve tanto prejuízo, né, nesse sentido, acho que deu para levar legal. E agora aqui, uma atividade prática, né, mas envolvendo simulação numérica. E isso aqui, pessoal, uma modelagem bem legal, tá certo? Isso aqui faz parte de um projeto, né, que a gente tem com a Vale. Então, faz parte desse projeto maior, né, que envolve vários centros de pesquisa, universidades, né? E aqui a gente tem a nossa parcela de contribuição, né, na avaliação tanto de microestrutura, tá certo, gerada, né, nesse processo de soldagem ali no material do trilho, né, tanto no cordão quanto na zona termicamente afetada, né, na ZTA, que gera regiões de menor dureza, de maior fragilidade. Então, o objetivo desse projeto, no final das contas, é aumentar a vida útil, tanto das rodas quanto de trilhos, né, de ferrovias, que trabalham com carga pesada, principalmente, né, como é o caso da Vale, né, transportando minério. Então, tem um conjunto de pesquisadores, né, focado só em estudar a roda, né, como aumentar a resistência, e a durabilidade dessas rodas, só que sempre tendo cuidado, né? Porque às vezes você aumenta demais ali a dureza, a resistência ao desgaste da roda e aí o trilho é que fica prejudicado. Então, o projeto trata de roda e trilho, né? Então tem que ter esse balanço aí, né? No trato de um e de outro. E aqui a gente trata mais dos trilhos mesmo. Então, o que se quer evitar, né, pessoal, é falha precoce, né, aumentar a vida útil dos trilhos mesmo.
tá certo? E aí tem uma série de defeitos, né, que são mais comuns em trilhos e que são estudados também. E aí a gente quer estudar a relação desses defeitos, tanto com microestrutura, né, quanto com também as tensões residuais existentes no trilho, tá? Tensões residuais, pessoal, só conceituando novamente, né, são tensões que existem lá no componente mecânico, mesmo que nele não esteja atuando nenhum tipo de esforço, seja térmico ou estrutural mesmo, tá certo? Então, são tensões, né, que estão ali e foram geradas ou na montagem, ou no processo de fabricação, ou mesmo geradas ao longo da operação desses componentes. No caso, o trilho, né, pessoal, como vocês imaginam, tem uma carga altíssima, né, de contato, por exemplo, da roda com o trilho, que geram deformações plásticas mesmo, né, em pontos bem localizados. E quando a gente tem, né, pessoal, essas deformações plásticas atuando de maneira não uniforme no componente, é que a gente tem as tensões residuais sendo geradas, tá certo? Então, a condição, né, para a geração dessas tensões residuais é essa: existir, né, deformações plásticas não uniformes no material, né? E aí, em consequência disso, aparecem as tensões residuais, que a gente tem que conhecer para poder somar as cargas de serviço, né, que são mais fáceis de serem calculadas, e com essa soma de estados a gente avaliar a vida útil do trilho, né, e a gente tentar entender melhor os defeitos que surgem, né, e como eles se propagam, tá certo? Então, a ideia, né, aqui é mais ou menos essa. E um dos processos, né, pessoal, que mais geram tensões residuais nos trilhos é o processo de soldagem, né? O processo de soldagem mais utilizado em trilhos, né, que são feitos em estaleiros, então vocês imaginem assim: os trilhos são fabricados, né, aquelas peças inteiras, normalmente de 12 a 24 metros, tá certo? O que mais chega aqui no estaleiro de São Luís, né, são esses de 24 metros, e para você montar, né, o trilho, né, que vai ser colocado na ferrovia, você vai unindo, né? E você une por um processo, né, esses pedaços de 24 metros, você une por um processo chamado flash butt welding, tá certo? Que é uma soldagem, pessoal, com arco elétrico, tá? Sem deposição de material, né? A gente já viu esses tipos de processo, mas aí que envolve tanto um arco elétrico altíssimo, né, para unir esse trilho, e uma força também, que a gente chama de força de recalque, né, que empurra um trilho contra o outro, né, o que vai ser unido, enquanto essa descarga elétrica é aplicada. E aí tem a união dos trilhos, tá certo? Isso, pessoal, gera tensões residuais altíssimas, né, e que a gente já viu na prática muito trilho falhando por causa dessas tensões residuais geradas nesse processo de soldagem. Então, o que se busca, né, é melhorar esse processo de soldagem, por exemplo. Depois da soldagem é tentado um resfriamento diferente, né, ou outras técnicas para melhorar esse estado de tensões residuais gerados na soldagem, para deixar ele menos danoso para o trilho, tá certo? Então, é claro, né, a gente tem que medir essas tensões residuais para saber as tensões residuais geradas num processo normal. E as melhorias propostas, né, quando elas são aplicadas, a gente também tem que medir, depois dessas melhorias, né, para a gente saber o efeito real delas, tá certo? Então, a ideia aqui é mais ou menos essa. A gente está com trilhos aqui, vários trilhos da Vale, no nosso laboratório, né, para fazer medição, mas também, em paralelo a isso, a gente está fazendo a modelagem numérica do processo, né? E esses modelos numéricos que a gente está gerando, né, que ainda são bem iniciais, eles vão ser calibrados, né, pessoal, mediante os resultados que a gente está medindo, né? E também, claro, o que se tem na literatura já. O que a gente tem hoje já está bem legal,
tipo, está bem condizente com os modelos da literatura, principalmente nos campos térmicos de deformação, e do ponto de vista qualitativo, as tensões também já estão se comportando como os modelos da literatura prevêem, tá certo? Quantitativamente é que a gente ainda tem muito o que melhorar aí, tá certo? E aí, lógico, os modelos foram concebidos, né, com base no que a gente vê na literatura, com informações que a gente tem lá, né? Mas também que a gente vai ter que adaptar com as informações dos trilhos que a Vale já forneceu para a gente fazer avaliações aqui. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Quanto a essa contextualização? E professor? Sim, Leonardo. Esse modelo aí é de casca? Não. Modelo sólido. Modelo sólido. E tem que ser, né? E tem que ser, porque o modelo de casca a gente usa quando a gente trabalha, por exemplo, com um tubo de parede fina, né? Ou outros elementos, né, que tenham uma espessura, né, mais fina, tá certo? Aí a gente pode usar esses elementos de casca, sem ter muito prejuízo, né? Por exemplo, placas, né? Enfim. Mas, assim, mesmo para esses elementos, Leonardo, né, quando a gente não está com muita preocupação com o custo computacional, é melhor a gente usar o elemento sólido, tá certo? O elemento sólido vai sempre dar um resultado mais preciso, tá? E o elemento sólido é o default do ANSYS Workbench, né? Se você não fala nada para ele, você só coloca o desenho, manda ele fazer a malha, ele vai fazer com um elemento sólido, né, com o maior número de nós possível que ele tem disponível. Ele sempre vai fazer a malha com elementos sólidos, tá certo? E que sempre vai dar resultado mais preciso. Só que, por vezes, né, quando a gente tem estruturas mais complexas e que realmente a gente pode modelar com casca, né, ou seja, também quando a gente quer fazer uma comparação, por exemplo, com um modelo analítico, por exemplo, uma placa, né, aí a gente vai modelar com casca, porque os resultados vão ser mais próximos. Só que o resultado com elementos sólidos vai ser sempre mais preciso. Tá certo? Tá certo, professor. Obrigado. Ok. Agora, então, mais alguma dúvida? Do processo em si, pessoal, se alguém tiver alguma curiosidade, né, que eu estou falando... E, assim, anotem aí, Flashback Butt Welding, para vocês pesquisarem na internet. Tem muito vídeo na internet desse processo, tá certo? Eu vou até colocar para vocês aqui no chat, tá certo? O termo certinho. Vocês podem pesquisar também processo FBW, que vocês encontram. Também, né? A sigla, né, Matheus? Isso. Mas está aqui para o pessoal saber também. Professor? Oi. E como é que faz, assim, por exemplo, quando o trilho vai fazer uma curva, por exemplo, você disse que é empurrado o trilho, né? Assim, com soldagem, empurra, mas como é que faz, assim, quando tem uma curva? Como é que Não, funciona? aí é que tá. Os raios de curvatura são sempre enormes, os trilhos são soldados, os trilhos são retos, tá certo? Os trilhos são retos, João. E, assim, na montagem em campo, os raios de curvatura, quando você tem curvas, eles são enormes, né? Para você poder colocar esses trilhos retos lá também, tá certo? Você não faz, no estaleiro, trilhos curvos. Os trilhos saem de lá retos, tá? E na montagem, né, é que você, né, na hora de prender o trilho lá na ferrovia, lógico, tem os trechos curvos, né, mas com raios de curvatura, novamente, bem grandes, para você ter ali segmentos, né, de arco com curvaturas bem pequenas. Tá certo? Ok? Entendi. De lá reto, tá?
Ok, obrigado. Você não faz curva nos trilhos, nos taleiros, não. Tá? Bom, então, assim, o Matheus vai falar agora já diretamente do modelo em si, e assim, eu vou batendo bola com ele aqui, tá certo? Para chamar atenção num detalhe que eu considero importante, que ele possa ter deixado passar, e mesmo, assim, como a gente está nessa correria, isso está bem no começo, eu vou aproveitar também para tirar algumas dúvidas nessa modelagem que ele está fazendo. A gente conversa sempre, né, ele tirando dúvidas comigo, mas tem alguns parâmetros que eu vou ver agora também e tirar algumas dúvidas também, tá certo? Então, Matheus, à vontade aí, se quiser ligar a tua câmera, se a internet estiver boa aí, fica à vontade também. Não tá legal? Não tá bacana. Tá, então não precisa. Tá, vamos lá. Beleza. Então, Quando deixa eu vocês desligar a abrem minha aqui. o Ansys Workbench, a primeira visão que vocês vão ter é essa daqui, certo? E aí, como que funciona a mecânica da análise em si? Eu vou ter uma análise térmica acoplada a uma análise mecânica, certo? Como que eu coloco isso? Eu pego aqui a análise que eu quero fazer e arrasto para cá, certo? Primeira coisa é fazer isso. Outra coisa, determinar as propriedades do material. Foi a primeira coisa que a gente fez. Aqui estão as propriedades do material que a gente fez. Eu modifiquei esse aço que tem aqui no Ansys, tá? É mais aconselhável vocês pegarem esse material, copiar ele e alterar, deixar o padrão mesmo. Mas como aqui nesse modelo eu estou mexendo nele, e aí eu alterei ele mesmo. Então, o que vocês vão precisar adicionar de propriedade nesse material, no caso desse nosso estudo? Como é um processo que varia com a temperatura, né, tem desde 25 graus Celsius até 1.400, 1.600 graus Celsius, as propriedades mecânicas do material não vão permanecer constantes. Então, a gente tem que dar uma ajustada. E aqui vocês podem ver que cada faixa de temperatura tem as suas propriedades. Poisson, módulo de elasticidade e tudo mais. Esses valores aqui, a gente não fez um ensaio para determinar. É meio inviável a gente colocar um corpo de prova a 1.600 graus Celsius para fazer a análise. Então, o que a gente faz? A gente se baseia numa temperatura padrão, numa temperatura ambiente, certo? E esses outros valores foram baseados em coeficientes que a gente pegou da literatura, de alguns artigos, de alguns outros autores, que já trabalhavam com isso e colocaram coeficientes para determinar quais iam ser esses valores, baseados na temperatura. E aí, Matheus, me permita aqui esse bate-bola, né, para a gente ir fazendo. Sim. Dentre os temas, né, pessoal, que a gente vai sortear provavelmente terça-feira, vai ter tema relacionado com tensões sendo geradas mediante variação de temperatura, né? Então, é claro, vocês sabem que as propriedades do material vão variar com a temperatura, ainda mais com as temperaturas acima aí de 200, 300 graus, né? Então, como o Matheus falou, né, a primeira coisa é a gente colocar as propriedades do material. Né? Se a gente vai trabalhar só numa análise estática, sem considerar a temperatura, pronto, é o padrão do Ansys que ele der e a gente adequando alguma coisa. Só que, se a gente vai considerar variações de temperatura relevantes, tem que ser feito isso daqui, tá certo, pessoal? A tabela aqui do material variando com a temperatura, tá certo? Vai lá, Matheus. Tá. Aí essas aqui são as propriedades que já estão no aço, que a gente só fez adicionar mais algumas linhas, tá? Deixa eu ver se aqui tem, não... Tá, depois disso a gente vai colocar para essa análise uma que a gente chama de curva bilinear, tá? Isso aqui também vai variar com a temperatura, cada curva dessa aqui representa uma temperatura dessa. E o que é essa curva bilinear? É uma curva que a gente bota para representar a tensão de deformação do material, que vocês lembram como é exatamente, né? Não são retas, não são... Mas, tipo assim, para facilitar o cálculo, a gente representa com essas retas, certo? O professor pode falar melhor disso, Matheus, porque já entra numa parte de plasticidade. Oi. Beleza. Olha só, o que o Matheus está falando aqui, ó. Matheus, vai com o teu mouse lá para a árvore aqui da esquerda, para mostrar, né, as opções que tem multilinear, né? Bilinear, isotrópico,
né? Bilinear cinemático. O que é que é? Isso daí, pessoal, já diz respeito a comportamento elastoplástico. Você tem coisas falando sobre isso no livro texto, tanto no Beer quanto no Hibbeler, tá certo? Mas ele só trata lá do caso mais simples, que é o perfeitamente plástico e isotrópico, tá certo? Então, ele não considera, por exemplo, o efeito Bauschinger, né? O que é esse efeito Bauschinger, né, pessoal? Na literatura tem muita coisa falando sobre isso, e experimentalmente já se verificou que a grande parte dos materiais, ele tem um comportamento diferente na plastificação, quando ele está submetido à tração e à compressão. E essa diferença, né, é estabelecida por esse efeito Bauschinger, tá certo? Que o bilinear aqui, ó, cinemático, né, só os modelos cinemáticos conseguem prever essa diferença, né, entre o comportamento plástico, a tração e a compressão. O isotrópico é um modelo mais simples, ele desconsidera essa diferença. E é o que a gente vai tratar aqui. E aqui vocês veem, né? Esse multilinear, pessoal, o que você pode fazer? Se você faz um ensaio de tração, né? O ideal é isso, né? Você faz um ensaio de tração, você vai ter várias curvas, né, pessoal, de tensão versus deformação para o material, inclusive na zona plástica aqui, que é mais interessante. Então, você, em vez de botar só duas retas, você colocaria vários pontos aqui para o gráfico do ANSYS, né? O gráfico aqui do elemento, do teu material aqui numérico, ser mais próximo possível do teu material real. Só que o modelo fica muito mais pesado, pessoal, quando você usa essa multilinear, tá certo? Então, o que se faz na prática é trabalhar, né, na maioria dos casos, com essa bilinear, né? Que aí você só tem, por exemplo, a primeira reta é o módulo de elasticidade, que a gente já está acostumado, tá certo? Que é a relação linear, né, entre tensão e deformação. E a segunda reta é o que a gente chama de módulo tangente, tá certo? Que é a relação entre tensão e deformação na zona elastoplástica, tá? Então, o que é que a gente precisa para esse módulo tangente? A gente precisa da diferença entre a tensão de ruptura e a tensão de escoamento, né? Que ele vai dar o meu cateto oposto aqui, ó, para calcular essa reta tangente, né? E a gente precisa da deformação, pessoal, no momento da ruptura. Isso tudo a gente obteve, tá certo? Na literatura, né? E aí conseguimos aqui uma curva bilinear isotrópica para diferentes temperaturas. E é essa curva, pessoal, que o material do nosso modelo vai seguir, né? Para a temperatura que ele tiver e para tensão que ele tiver recebendo, tá certo? Então, a gente tem aí para as diferentes faixas. Ok? Alguma dúvida aqui? E lembrando, né, como eu falei para vocês, os modelos que vocês vão fazer, alguns vão envolver também essa plasticidade mais simples, tá certo? Que, inclusive, no livro fala como tratar, né? A diferença é que no livro ele usa o modelo perfeitamente plástico. O que é esse modelo perfeitamente plástico, pessoal? Esse módulo tangente aqui, ó, ele é próximo de zero, tá certo? Essa reta aqui, ó, é paralela praticamente, né, ao eixo das deformações. É claro, no ANSYS você não consegue fazer isso, né? Ele não aceita esse módulo tangente zero. Ele aceita um módulo tangente bem pequeno, como tem aqui, por exemplo, ó, 219 megapascal, é bem pequeno, né? Mas zero ele não aceita, tá? Então é isso. E olha, esse comportamento elastoplástico, pessoal, por vezes vocês vão ter que saber analisar mesmo. Na disciplina de conformação plástica, vocês vão ver coisas desse tipo. Eu não sei se é nesse semestre, né, que vocês fazem conformação plástica. Estão fazendo com a professora Adrina? Professor Fujiyama. Com o professor Fujiyama esse semestre. Ok, mas ele deve estar tratando disso com vocês, né, desse tipo de coisa. Tá? Tá ok? Então, vamos seguir, Matheus. Tá. Feito isso, né, como a gente vai adicionar as propriedades novas, é só pegar aqui e arrastar para cá para o material, esquema. Depois a gente tem os limites, né, de escoamento de ruptura,
E também, como a gente está tratando de um processo de soldagem, a gente tem também que colocar nossas propriedades térmicas do material. Condutividade, calor específico e tudo mais. Mesma coisa, esses dados aqui a gente não fez ensaios, né? São valores tabelados de literatura, a gente pegou e foi interpolando e foi tirando esses valores, certo? E no mais é isso, de propriedade que a gente precisou adicionar no modelo, tá? A geometria é aquela que a gente mostrou aqui, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes de como que eu desenhei, porque tem muitas formas de desenhar. Dá para desenhar o perfil e extrudar, que aí deixa ela compridona e depois faz algumas outras coisas, como por exemplo aqui no nosso caso, eu fiz um corpo intermediário, como em alguns autores colocam, que é para colocar os carregamentos térmicos. É como se fosse a solda. Isso daqui tem 30 milímetros, tá? E esse corpo intermediário é justamente para simular o aquecimento bem no meio, como se fosse realmente a solda. Daria para fazer com a descarga elétrica, e aí a partir disso gerar calor? Daria, mas aí eu teria que acoplar outro sistema aqui na análise, não só o térmico, teria que ter um estudo elétrico. E a gente achou mais fácil só fazer pela análise térmica, que é o que alguns autores já fazem mesmo. E, assim, a gente tem, né, pessoal, esses valores desse ciclo térmico, né? Muita gente já estudou isso, obviamente, é um problema de grande interesse, né, da indústria, então muitos pesquisadores estudando isso, então muitos deles já fizeram, né, já vieram com uma câmera térmica aqui, né, e mediram todo esse ciclo térmico, tá certo, do processo de soldagem. Então, não tem muito sentido a gente não usar já diretamente os dados térmicos, né? E aí só acoplar os modelos térmico e estrutural, em vez de incluir mais uma etapa aí, né? Tá certo? Então, tem dados bem confiáveis já desse ciclo térmico, né? E, inclusive, a gente mesmo já foi no estaleiro de São Luís, em novembro do ano passado, e já fez um levantamento próprio, né? A gente precisa até retornar lá, né, para refazer algumas coisas, tá certo? Desse ciclo térmico, né, que a gente tem ao longo do tempo nesse processo de soldagem. Então, a gente tem essa carga térmica aí bem definida, tá? Pois é, aí quando eu desenhei, eu gerei esses sólidos, né? Ele tratando um corpo só com 5 partes, né? Então, tipo, ele não está separado, ele é um corpo só que o ANSYS eu posso optar por escolher corpos diferentes, por conta da forma que eu desenhei. O desenho eu mandei num drive, depois a gente vai ver se disponibiliza para vocês, caso vocês queiram brincar com ele, tá? Esse desenho é meu chatinho, desenhar esse perfil. Já está lá prontinho para vocês. Depois o que a gente faz? Eu criei aqui vários paths para a gente analisar a tensão em várias posições. É melhor colocar assim esses paths do que a gente olhar o trilho inteiro, porque aí eu consigo plotar gráfico, consigo ver o comportamento da tensão mesmo de uma maneira bem legal. Então aqui eu fiz vários paths para a gente ver em diversas posições, diversas distâncias da solda, tá? Então isso aqui também eu acho que quem já mexeu já deve saber como é que faz. Esses paths, determina as coordenadas iniciais e finais, e aí ele vai traçar essa reta. Sistema de coordenadas é o sistema de coordenadas global mesmo, não precisei criar outro eixo, diferente de alguns casos, como por exemplo em algumas aulas de transformação em tensão, a gente viu que a gente precisou criar outro eixo para poder ter o nosso resultado que a gente queria. Nesse caso, é o eixo global mesmo. Aí vocês devem estar se perguntando, beleza, Matheus, mas isso daí é só meio trilho. Como é que vai fazer para que o ANSYS entenda que tem outra metade aqui? O ANSYS tem uma função que é adicionar uma condição de simetria. Então, nessas faces aqui de trás, eu coloquei justamente essa região de simetria. Determinei qual eixo que ele vai ser simétrico, tá? E aí o ANSYS vai entender que tudo que estiver para lá, usando essa face aqui como referência, vai ter a mesma coisa para lá. Tanto de geometria, tanto para os carregamentos que a gente vai botar. O ANSYS ele gera conexões automáticas, mas eu acho que aqui ele não criou nenhuma. Não tem contato nenhum. Tá? Name Selection também, eu acho que isso aqui eu criei para tentar botar como path, mas cheguei nem usei isso.
a malha. A malha é muito importante na análise, tá? E como que eu fiz essa malha aqui? Em vários artigos a gente vê que os autores colocam sempre uma malha mais refinada aqui nessa região da solda, porque essa região próxima é a mais importante para a nossa análise, né? Aqui na zona termicamente afetada, no metal de base e tudo mais. Então, o que eu fiz? Mantive uma malha bem refinada aqui, nesses corpos intermediários, e conforme ela vai se afastando, ela não vai ficando mais tão refinada assim. Por quê? Porque não é tão interessante eu ter uma malha refinada aqui nessa ponta, porque eu quero os resultados melhores aqui. E aí, dessa forma, eu estou poupando gasto computacional e mantendo resultados confiáveis aqui nessa parte. Tá? Como que eu fiz essa malha? Tem várias formas. Eu primeiro usei um multizone. O que é o multizone? É para o ANSYS entender que esse mesmo corpo eu vou ter várias zonas que eu posso mapear de maneira diferente. Posso fazer uma malha de maneira diferente. Tá? E aí eu uso o body sizing para dizer que nesse meio aqui a minha malha vai ser de 2 milímetros de lado. Tá? E o multizone eu coloco a malha, eu coloco um método na malha, deixa eu ver se está por aqui, ó. O tipo dela é uniforme, o padrão do ANSYS não é uniforme, se eu não me engano, acho que é ADAPT. E aí eu coloco que o tamanho mínimo é de 2 milímetros, que é justamente aqui, né? E o tamanho máximo é 50 milímetros, ou de 100 milímetros no caso. E aí ele vai abrindo isso. Aí eu boto aqui quanto eu quero que cresça a cada elemento, botei tipo 1.15, então tem 15% de tamanho de diferença de um para o outro conforme ele vai avançando. Isso aqui também vocês podem fazer de outras formas. Essa foi a forma que eu encontrei. E aí ele cria essa malha bacaninha, assim, do jeito que tá, bonitinho. Tá? Alguma dúvida? Matheus? Fala. Essa malha, ela tem um formato meio que retangular. Eu já vi, na verdade, o default do ANSYS, eu já fiz um teste, ele dá uma malha meio que hexagonal, assim. Depende do modelo para análise ou não? Depende da forma que tu vai definir a tua malha. Porque, por exemplo, se eu tivesse só jogado a malha default do ANSYS, ele provavelmente ia fazer isso aqui no corpo todo, tá vendo? Algumas partes ele consegue fazer os quadradinhos certinho, mas outras ele não consegue. Entendeu? Alguns losangos. Deixa eu ver se tem algum aqui. Mas às vezes aparece também um elemento triangular, quando ele não consegue fazer um elemento. Isso acontece quando eu não tenho um elemento de geometria bem definido. Tá vendo que aqui é meio circular, então o ANSYS ele não deixa bonitinho. A gente tem que mexer e refinar, entendeu? Isso. Deixa eu acrescentar uma coisa, né, Sanderson? Na verdade, por exemplo, se você faz um modelo, né, um elemento todo regular, por exemplo, se você vai fazer uma viga com seção retangular, a default do ANSYS vai ser esses elementos bonitinhos aí, que são elementos, na verdade, hexagonais, né, com 6 faces, né, são elementos hexagonais. Ele tem, basicamente, né, elementos tetraédricos, né, e hexaédricos, né? Esses elementos aí que você vê, né, na face, né, como um triângulo, na verdade, como ele é um sólido, ele é um hexaedro, né? Você imagina tipo uma pirâmide, né? Então tem 4 faces aí. E assim, nas regiões de derivação geométrica, né, com essa geometria mais curva, você não consegue ajustar uma malha, né, só com elementos hexagonais. Né? E aí, então, o ANSYS se vira lá, dá o jeito dele para conseguir fazer uma malha toda conectada. Então, ele tem que usar, além de elementos realmente hexagonais, elementos também tetraédricos, né? Então, é isso que acontece. Mas, se você, né, nesses componentes com realmente derivações geométricas, uma geometria um pouco mais complexa, se você realmente deixar solto, ele vai fazer uma malha mais tendendo a esses elementos realmente tetraédricos. E daí você tem que usar realmente os métodos, né, de malha, né, que tem vários aí, né, de controle de malha, para você fazer uma malha um pouco mais bonitinha. E aí, né, quando vocês forem mais se aprofundando, pessoal, você tem como avaliar a qualidade dessa malha. Se você perceber aqui, ó, o Matheus pode mostrar aqui na árvore, né, Matheus? Aqui, ó, você tem um quality aí,
e aí você tem alguns parâmetros para avaliar se essa malha tá boa ou não, né? Mas isso aí é coisa que você vai se aprofundando, tá certo? E aí você vai melhorando a tua malha mediante a essas informações que você vai conseguindo, né? E aí é o que o Matheus falou, né? A tua malha é muito importante, pessoal, para a qualidade dos teus resultados. Então, ainda mais quando a gente está trabalhando com estados de tensão tão complexos, tá certo? Estão sendo geradas tensões aí altamente não uniformes. Quando você vai realmente trabalhar com um componente, com uma geometria bem regular e com estados de tensão muito bem comportados, né? Você vai obter resultados bons, tá certo? Mesmo com uma malha não tão boa. Mas quando você vai trabalhar com componentes mais complexos, aí a preocupação com a tua malha, né, com o teu refinamento, é maior, tá certo? E aí você realmente tem que se aprofundar um pouco mais. Aí é aquele negócio, pessoal, help do ANSYS, tutorial, fórum, né? Mesmo gente que trabalha há muito tempo com isso, volta e meia tem que se bater um pouco para melhorar um pouco a malha que está sendo gerada, ou os carregamentos, as condições de contorno, tá certo? E aí realmente você ir atrás de gente que já fez coisas parecidas com o que você está fazendo, né? É por aí mesmo que se trabalha. Vai lá, Matheus. E às vezes, pessoal, às vezes vocês têm que alterar alguma coisa no desenho de vocês, não mexendo na estrutura do que tu quer analisar, obviamente, mas colocando elementos no teu desenho que possam facilitar a criação da tua malha. Isso acontece muito quando, por exemplo, tu quer fazer furo. Quando tu vai fazer um furo, tem um outro rapaz no grupo também, e digamos assim, imagina que aqui tivesse um furo. O ANSYS iria colocar uma malha, não ia ficar bacana ao redor do furo. Então, no desenho, coloca outro círculo por trás, coloca alguns elementos que facilitem a criação dessa malha e deixar ela bem uniforme, entendeu? Então, às vezes, isso acontece. Tem que fazer alguma alteração, algum artifício no desenho do elemento, do corpo, que tu queres analisar, para melhorar a tua malha. Aí tu vê o que tu fazes, entendeu? Enfim, beleza. A malha pronta, a gente vai agora para a análise térmica em si. Aqui são todos os carregamentos que tem, vou mostrar um por um aqui. Inicialmente o corpo está numa temperatura de 25 graus, tá? A gente coloca como se fosse uma temperatura uniforme em todo o corpo, beleza? A gente sabe que aqui na nossa região uma temperatura ambiente de 25 graus é quase que impossível, mas a gente bota para ficar coerente com a literatura. Essa parte aqui tu vais analisar principalmente a divisão de passos e quanto tempo vai ter tua análise e tudo mais. É o controle de passos isso aqui. Na nossa análise, a gente criou uma análise de 600 segundos, tá? Que é o quê? É para o tempo de ocorrer a soldagem. No nosso caso, ela ocorre até 80 segundos de processo. Esse pico aqui de temperatura é justamente isso. Aqui eu estou carregando ele, estou jogando fluxo térmico, geração de calor, e bem aqui cessa. E aí deixa ele resfriando. Vou mostrar um por um, depois eu falo resumidamente o que são essas outras linhas aqui, tá? Primeiramente, a gente colocou nessas faces aqui laterais um isolamento térmico. Vocês já fizeram TCM2? TCM1, quer dizer? Ainda não. Tá. Mas vocês vão ver lá algumas características de fluxo de calor e tudo mais. O que isso aqui significa? Significa que nessa face aqui não vai ter fluxo de calor, não vai passar calor para cá, ele não vai propagar. Tá? Por que a gente fez isso daqui? Para colocar como uma condição de contorno que a gente vê em alguns artigos. Tá? Se bem que, nesse caso, pelo cálculo que a gente fez aqui, o calor ele nem chega nessa face aqui, ele para de propagar mais ou menos por aqui, num tempo de 600 segundos. Então, aqui ainda está na temperatura mínima, mas de qualquer forma, a gente coloca para deixar esse corpo perfeitamente isolado. E esse perfeitamente isolado, quando vocês forem ver lá em TCM1, vocês vão ver que isso também configura um limite de simetria térmica. No caso, para simetria mecânica, a gente utilizou aquele artifício do ANSYS. Para cá, a gente utiliza uma condição de contorno que simule essa simetria térmica. Tá? Porque isso aqui não é o tamanho total do trilho. Como o professor falou, os trilhos geralmente são feitos de 12 e 24 metros. Aqui a gente modelou 1 metro de trilho só. Tá? Então, para cá tem trilho e para cá também tem trilho. Então, a gente coloca essa condição de simetria térmica. Beleza? Outra coisa.
Radiação. Esse corpo com certeza vai perder calor na forma de radiação, tá? Então a gente vai colocar em todas as faces que estiverem em contato com o ambiente. Aqui não vai, nem aqui e nem atrás. Por quê? Porque aqui tem mais material. Não está em contato direto com o ar, né? Vamos colocar dessa forma. Tem material aqui, então não tem por que ter radiação aqui. Aí o que mais? Ele vai perder calor também por convecção, certo? E aí nesse caso aqui, eu já fiz algumas alterações no modelo inicial que para o boleto ele vai ter uma condição um pouquinho diferente, tá? Mas no geral, outra coisa importante de falar também, que eu esqueci no começo, é sobre o nome das partes do trilho, tá? Esse aqui de cima, grandão, é o boleto, que é onde fica a roda e tudo mais. Essa parte do meio é a alma, tá? E essa parte inferior aqui a gente chama de patim. Tá? Então eu vou falar esses nomes, então é bom vocês saberem já. Para o boleto, ele vai ter uma condição de resfriamento um pouco diferente, porque lá no processo, é só aqui no boleto que ele tem um resfriamento forçado, o resto é resfriamento natural. Tá? Então aqui a gente colocou um valor de convecção natural, tá? E no boleto a gente colocou inicialmente o valor natural, tá? Por um determinado espaço de tempo, ele vai ter um valor de resfriamento forçado, ele não vai ser totalmente resfriado de maneira forçada, ele vai ter um período de resfriamento forçado e depois ele volta para o resfriamento natural. Tá? Então eu tenho esses dois coeficientes de convecção aqui. E aí de carregamento mesmo que vai ser a soldagem de fato. A gente vai ter geração de calor interna. Tá? Em cada parte do trilho, eu vou ter um valor diferente de geração de calor por conta da massa dessas partes. Vocês podem ver que isso daqui ele varia com o volume. Então, como eu vou ter volumes diferentes, eu vou ter também valores diferentes de geração de calor. Esses valores já são calculados, tem na literatura, a gente só fez pegar de lá. Tá? Então, para o boleto, tá, é porque o boleto e patinha é o mesmo valor, então tá trocado o nome aqui, mas é o mesmo valor. Tá? É 0,125. Só na alma que ele é um pouquinho maior. Tá? E aí ele vai ter geração de calor aqui nesse meio e ele vai ter também um fluxo de calor incidente aqui nessa faixa nesse corpo intermediário que eu coloquei. Tá? Isso é o que vai simular de fato o processo de soldagem. Alguma dúvida quanto aos carregamentos que a gente usou, professor? Não? Tá. É bom vocês falarem porque eu não estou olhando o chat, tá? Então, se vocês escreverem aí, eu não vou ler. Beleza. Feitos os carregamentos, bota para rodar. E aí ele dá algumas informações úteis. Sim, deixa eu voltar ali ao que eu falei que eu ia fazer. Essas retas aqui são os valores de geração de calor e de fluxo de calor. Vocês percebem que eles têm um valor fixo até 80 segundos de processo. Aqui é 80 segundos, mais ou menos. Tá? 80 segundos. E, dado esse tempo aqui, eu vou cessar com esses carregamentos. A partir disso, o trilho ele vai resfriar naturalmente, até que nessa parte aqui, se eu não me engano, acho que é 130 segundos de processo, eu vou começar o resfriamento forçado no boleto. E aí eu vou ter um valor de resfriamento forçado e depois cesso também. E aí ele volta a resfriar naturalmente. Não dá para ver muito assim, mas se eu aumentar aqui um pouquinho, eu acho que dá para ter uma ideia melhor. Vocês podem ver que quando começa o resfriamento forçado, ele meio que dá uma guinada um pouco maior para baixo. Se não tivesse, essa curva ia ficar mais ou menos um pouquinho aqui em cima. Não é muita coisa, mas tem essa diferença aí. Tá? Então, no processo de soldagem, basicamente o que acontece é isso. O mecanismo do processo é esse. E aí, aqui de solução, a gente tem as temperaturas máximas durante o processo. Né? Vocês veem que ainda no final do processo ele não está em temperatura ambiente, ele não resfriou totalmente. Tá? Ele tem um pico de temperatura de mais ou menos 1.300 graus Celsius e depois vai resfriando. Dá para deixar em temperatura ambiente? Dá, mas eu vou ter que fazer um processo muito maior. Porque vocês observam que quanto mais tempo passa, mais devagar ele vai trocar calor com o ambiente. Por quê? Porque a diferença de temperatura vai diminuindo. Então eu vou diminuir também a minha velocidade de troca de calor. Tá?
Então, se eu botasse um tempo absurdamente alto, talvez ele chegasse em temperatura ambiente. Mas isso ia demorar muito, tanto para o computador rodar também, né? Ele ia ficar rodando, ia ser quase que uma reta aqui. Então, a gente usou esse valor aqui como parâmetro e colocou que, beleza, esse valor aqui tá bom, tá condizente com a literatura, os autores colocam também esse tempo de 600 segundos, então tá tudo certo. A temperatura mínima permaneceu ali nos 25 e uns trocados, por aquele motivo que eu falei, tem pontos do trilho em que não chegou a propagar o calor, ele ficou só ali naquele meio. Então, ali nas extremidades do trilho, a temperatura mínima permaneceu na casa dos 25 graus. Tá? Aqui vocês podem ver como que ficou a distribuição do calor no trilho depois desses 600 segundos. Tá? Vocês veem que ainda tem muito calor aqui no meio, mas conforme ele vai se distribuindo, ó, a partir desse ponto aqui já é quase que 25 graus. Tá? Dá para ver também o fluxo de calor, por onde que está saindo mais calor, né? A informação mais importante para a gente mesmo é a temperatura. Tá? Dá para mostrar como é que estava no pico aqui, mas eu não vou botar, porque eu acho que ele vai ter que rodar nesse ponto aqui. Como ele já está rodando uma análise, aí não vai me deixar fazer isso. Mas, basicamente, de temperatura foi isso que aconteceu. E aí, depois disso, o que eu faço? Eu tenho já meu gradiente de temperaturas, e eu quero agora, com base nisso, nesse carregamento térmico, eu quero saber quais são as consequências mecânicas, quero saber quais são as tensões geradas por esse carregamento. E aí, o que a gente faz? A gente faz esse acoplamento com análise estrutural. Na análise estrutural, o que a gente faz? Mesma coisa, controle de passos determina o tempo de processo, tem que ser o mesmo da soldagem, senão ele não vai linkar as duas análises, tem que ser o mesmo tempo. Com uma diferença, aqui na análise térmica eu coloquei passos de 1 segundo, e aqui na análise mecânica eu botei passos de meio segundo. Esse passo, vocês devem estar lembrados de tópicos, vocês devem ter feito ou com o Herbie ou com o Sérgio, que esse passo é justamente aquele incremento que ele faz para o próximo cálculo. Então, por exemplo, ele faz um cálculo, como é que está a tensão? 0 segundos, depois ele bota para meio segundo, depois 1 segundo e assim por diante. Quanto menor esse passo, mais preciso eu vou ter meu resultado e vou ter uma curva muito mais suave de resultados. Tá? Quanto menos passos, eu vou ver só um monte de reta linkada, não vou ter um comportamento legal. Então, quanto mais passos, melhor, e quanto menor esse passo, melhor. Tá? Quais são as condições de contorno mecânica? A gente colocou um displacement, essa face aqui da frente. O que é o displacement? O displacement é um dos tipos de condição de apoio, tá? Onde você tem a opção de variar os deslocamentos nos eixos. Se eu botei aqui tudo 0, significa que ele não vai poder transladar em nenhum eixo, nem em X, nem Y, nem Z. Porém, ele tem liberdade para rotacionar nos eixos. Tá? Essa que é a diferença do displacement para o suporte fixo. Vocês podem perguntar, mas se tu colocaste tudo 0, não vai ter deslocamento, é igual um suporte fixo? Não. Por quê? Porque o displacement permite rotação. Tá? Então, numa face a gente coloca displacement e na outra face a gente colocou suporte fixo. Por que esses suportes? Porque são o que, por enquanto, a gente avaliou que é o que mais se aproxima da condição de apoio que acontece mesmo lá na máquina de solda mesmo. Tá? Isso aqui a gente pode rever depois, esses apoios. A gente provavelmente vai tentar colocar apoios intermediários aqui no meio do trilho. Acho que o professor consegue explicar melhor essa parte, mas é que o trilho não é segurado a 1 metro depois. Antes disso, uns 30 centímetros, eu acho, se não me engano, ele já tem algumas estruturas para segurar aqui. E aí a gente vai colocar esses apoios aqui para ver como é que se comporta as tensões. Na verdade, né, pessoal, isso daí, né, nesse início, a gente está tentando replicar os resultados de uma referência que a gente está usando, né, que o cara fez, né, a tese de doutorado dele, aqui no Brasil mesmo. Ele fez a simulação do processo, ele fez medições, né, também, como a gente está tentando fazer aqui, e ele conseguiu bons resultados. Só que, eu não sei, né, ele é lá de Minas, lá tem outro estaleiro, os parâmetros que eles usam lá possivelmente são outros, né, mas uma coisa que a gente vai ter que incluir na nossa análise é a força, né, de recalque, que é a força com que um trilho é empurrado contra o outro. Mas, por enquanto, como a nossa referência não usou, a gente está fazendo 100 para tentar bater com os resultados dele,
né? E aí depois, obviamente, vamos incluindo mais coisas que a gente observe no processo aqui de São Luís, do estaleiro de São Luís, tá certo? Então é mais ou menos por aí mesmo. Só que aí por isso que eu estou dizendo, a gente precisa voltar lá para ter outras informações, né? Pois é. E aí, beleza, eu coloquei os suportes, e aí agora eu tenho que ter um carregamento. Qual seria esse carregamento? É esse imported load, que é justamente esse campo de temperaturas que ele importa para a capa análise mecânica, e gera depois o carregamento referente a essa temperatura na peça. Tá? Tem vários meios de importar, vocês podem ver que tem algumas configurações aqui, e varia um pouco, ainda estou dando uma lida, fazendo alguns testes para ver as diferenças entre os métodos de importação, tá? Uma coisa que eu já vi de diferença, por exemplo, é que aqui eu posso importar todos os pontos de temperatura, que é o caso que eu estou fazendo aqui, que aí ele me dá cada ponto da minha source, tipo, da análise térmica, né? Aqui da base, da onde vem, corresponde a um segundo da análise mecânica. Então tá meio que um vai acompanhando o outro, sabe? Cada segunda análise térmica corresponde a um segundo da análise mecânica. E aí ele vai me dar um histórico de tensões em cada segundo desse, eu vou poder gerar um gráficozinho de tensão ao longo do trilho. Se eu colocasse aqui worksheet, ele vai me pegar só o último valor, meio que tipo assim, ele já fez toda a análise e só me interessa o último valor, a forma que terminou. E aí ele só vai me dar aqui o último valor. E aí eu não vou ter, claro que vai rodar muito mais rápido, né? Não vai ter que rodar 600 pontos, mas ele vai me dar só o último valor. Ele só vai me mostrar o estado final, ele não vai me mostrar como foi que as tensões ficaram dessa forma, vamos colocar assim. Tá? Eu não vou ter esse histórico, que para a gente é importante. Então a gente fez mesmo desse jeito, que pega todos os valores. E aí depois disso é só botar para rodar. Então aqui não tem resultado ainda, porque eu botei para rodar de novo. Tá? Mas assim, o que eu posso dizer para vocês que eu fiz aqui? Coloquei valores aqui, para ele me dar valores nesses paths, de deformação normal, de tensão normal nos eixos X, Y e Z. Tá? No nosso caso aqui, o eixo Z vai me dar a tensão na transversal aqui, né? E no eixo X ele vai me dar a tensão longitudinal, que é o mais importante. O Y eu coloquei só para a gente ter mesmo aqui completinho os valores. Mas o mais interessante para a gente é a tensão longitudinal e a transversal. Fiz isso para a alma. Aí esses três primeiros aqui são os paths ao longo de todo o trilho. E esses outros três aqui são paths aqui mais próximos da solda, só para a gente ter uma visão melhor. Porque o resultado não está aparecendo aqui, mas ele me dá 50 valores, 50 pontos. E aí, por conta disso, ele tem um espaçamento muito grande entre um e outro, esses valores. Então, ele não dá uma curva tão legal assim. Então, eu fazendo um espaço menor, ele ainda vai me dar 50 valores, só que nesse espaço menor aqui. Aí eu vou ter uma suavidade melhor nos dados, nessa parte próxima aqui que é mais importante para a gente. E aí eu repeti esse processo para o patim, tá? Mesma coisa, só que com os outros paths, né? Mudando aqui. O boleto também. Aqui esse do boleto está bem no meio, boleto, tá? Que coloquei. Criei também aqui na superfície do boleto, que é até mais importante do que no meio. Isso aqui eu criei para depois colocar esse estado de tensões que ele fica no final, exportar para uma outra análise. Por exemplo, se eu quiser botar esse trilho e submeter ele a um esforço aqui compressivo para simular a roda, por exemplo. Quero saber como que esse trilho vai reagir já estando com um estado de tensão definido, certo? E aí eu exporto esses dados, esses valores, para uma outra análise. Ainda não cheguei a fazer isso, mas é assim que faz, tá? A gente cria isso aqui e ele cria uma matriz com vários resultados. Está aparecendo aqui, mas é isso que acontece. Fiz também aqui ao Então, longo da altura. Pessoal, isso aí, né, que o Matheus está falando, é importantíssimo, né, porque a gente quer cobrir esse ciclo todo, né? Uma coisa importante, legal de falar para vocês é que no processo de fabricação dos trilhos em si, antes da soldagem, né,
eles passam por um processo que chama de straightening, que é um desentortamento, né? A gente traduzindo. Porque, assim, o trilho, vocês podem procurar também, né? A fabricação de trilhos. Então, ele passa por uma laminação a quente e tal, altíssimas temperaturas. Depois, ele é colocado, né, no que a gente chama de berço lá para resfriar. E nesse resfriamento, pessoal, o que acontece, o trilho fica todo serpenteado. Vocês vão ver alguns vídeos na internet, né, fabricação de trilhos, e aí vocês vão perceber isso. Aí eles passam numa máquina com rolos enormes, tá certo? Que vão fazer o quê? Desentortar esse trilho, porque ele tem que sair reto, né? Por norma, ele tem lá o desalinhamento máximo que ele pode ter, que não é grande. Então, esses trilhos vão deformar esse trilho, ou esses rolos, perdão, vão deformar esse trilho, né? Para deixar ele reto. Então, você imagina, vocês estão vendo com formação agora, quando você aplica, pessoal, uma deformação a frio num componente, com deslocamentos muito grandes, isso gera plastificações muito grandes. E, claro, plastificações não uniformes. Então, vocês já imaginam, vai gerar tensões residuais muito altas esse processo. E, assim, uma dissertação de mestrado de um aluno meu que defendeu o mês passado, né, a gente fez um modelo numérico para simular as tensões residuais nesse processo de desentortamento, tá certo? E aí, é claro, né, como eu estou falando, a gente quer cobrir o processo todo. Então, depois desse processo, né, de desentortamento, o processo que mais gera tensão residual é esse de soldagem. Então, a ideia, né, é a gente exportar já o trilho com o estado que ele tem no desentortamento, tá certo? A gente trazer ele para cá, para soldagem, né? E depois disso, né, pegar esse estado final e simular o carregamento. Aí a gente tem o ciclo todo, né, de carregamentos e tensões residuais a que o trilho está submetido. E tem essa possibilidade, né, com essa ferramenta que o Matheus mostrou aí. Tá certo? Tem também aqui uns valores que eu coloquei na altura, né, aqui. E aí, esse daqui eu fiz com algumas distâncias, para a gente ver como é que está o comportamento das tensões a algumas distâncias estipuladas aqui da solda, né? 1 milímetro, 5, 10, 15 e 20, para ver como é que está. Beleza? E fiz também aqui do trilho completo, só para a gente ter uma visão geral, mas como está rodando, não vai dar para ver. Deixa eu ver aqui onde é que está o cálculo, só para agora ver. Aqui nessa parte aqui de Solution Information, antes ele te fala tudo o que está acontecendo. Ó. Olhando isso aqui, o que a gente dá para observar? Dá para observar o seguinte. Para esse ponto aqui, para esse substep, ele conseguiu convergir o resultado com uma interação só. Isso aqui é bom. Certo? Às vezes, dependendo do caso, ele leva mais de uma iteração para conseguir convergir para um resultado plausível. Todos aqui ele está conseguindo convergir só com uma interação. Tá? Então, isso acelera um pouco o processo. Ó, já está no substep 1132, são 1200. Certo? Então, está no finalzinho, mas ainda vai demorar um pouquinho. Tá? São 600 segundos, ele já está em 566,5. Incremento, timing, que é esse incremento, ele bota sempre mais meio segundo. Tá? E ele vai me dando outros resultados. Mas isso daqui é mais interessante ver eles todos plotados aqui. Eu fiz aqui alguns gráficos no Excel, peguei os resultados já e fiz alguns gráficos para vocês terem uma noção de como é que fica. Tá todo mundo vendo o meu Excel aí? Sim. Beleza. Tá. Como vocês podem ver, eu tenho os esforços maiores aqui na alma. Tá? É aquilo que o professor falou. Esses resultados aqui, em termos de qualidade, eles estão condizentes com a literatura. É esse comportamento, mais ou menos, que a gente esperava já para os valores. O problema é a magnitude deles. Está dando assim, uns valores muito, muito altos. Tá? E aí a gente está vendo por que isso está acontecendo. Mas aí, assim, ó, esse gráfico aqui que o Matheus está mostrando, esse primeiro aqui, tá bem legal.
Porque é esse o comportamento, pessoal, visto na literatura, tanto com modelagens numéricas, quanto com experimentos, né? Essa tensão aqui, ó, que é o sigma Y, aqui, ó, essa linha laranjada, aqui na alma, pessoal, que é essa tensão vertical aqui, ó, ela é muito alta mesmo e atrativa. E você tem muitos casos de trilho que rompem aqui na alma, tá certo? Por causa dessa tensão residual aqui altíssima. É claro, ela não é de 1.500 megapascal. Esse valor a gente vai ter que fazer ajuste no modelo ainda para reduzir. Mas ela é muito alta, tá certo? A longitudinal também é bem alta. Tá aqui, ó, essa sigma X aqui que o Matheus, né, chamou, tá? Outra coisa importante, né? Claro, né, pessoal, a tensão vertical aqui, ó, na superfície, tanto aqui quanto aqui é zero, né? É superfície livre, né? E a tensão longitudinal, na literatura, realmente, ela é compressiva, tá certo? Lá no topo do boleto, nesse processo de soldagem, e no patim também. Então, qualitativamente, esses resultados estão excelentes. A gente já se bateu muito para chegar até aqui, né? Agora, a gente só vai ter que fazer alguns ajustes para melhorar, principalmente, ó, a magnitude desse resultado aqui de tensões na vertical. Tá certo? Matheus, enquanto eu estou lembrando, depois você só adequa essa nomenclatura, tá? A gente chama a tensão longitudinal realmente de sigma Z, tá? E essa transversal que é sigma X. Depois você ajusta isso, aí é tranquilo, né? Bem fácil. Sim, sim. Então, enquanto eu estou lembrando aqui, tá? Mas, assim, o comportamento está excelente, tá certo, pessoal? Estou gostando muito de como a gente está evoluindo nisso, tá? Dúvidas aí? Ou, Matheus, agora contigo, desculpa. E aí, geramos também outros gráficos, né? Isso daqui, vocês podem ver, isso aqui é ao longo do trilho, tá? E, assim, vocês podem ver que aqui corresponde esse zero, porque ele está... Esse modelo aqui eu fiz, ainda não tinha mudado lá os paths. Aqui ele começa na solda. A solda tem esses valores aqui, tá? No centro da solda, né, Matheus? A partir do centro da solda, tá certo. Se eu não me engano, é isso. Eu não sei por que está até 1000, mas é até 500. Acho que é coisa de... Na hora de plotar eu botei o valor errado, talvez. Enfim. Eu acho que é aquele teu modelo, né, Matheus? Que você fez meia simetria, mas fez ele com 1 metro, né, ainda. Então isso aí é um outro gráfico mesmo. Eu acho que foi. Deve ter sido. Isso. Esse aqui não é desse modelo aqui. Que esse aqui é com a solda no meio. Né? Esse aqui é com a solda no meio. Eu fiz outro modelo com a solda na extremidade. E com simetria, a simetria era na solda, né? Na face Isso. Que é submetida à solda. Isso. Mas os valores não mudaram muito. Ok. Não mudaram muito pra gente ver que a simetria realmente funciona. Tá? Não tá lá de enfeite. Ela realmente calcula certinho. Então, para isso, serviu ter feito de 2 jeitos diferentes. É sempre bom a gente tentar fazer de maneiras diferentes, porque se bater o resultado, significa que a gente fez certo. Né? E aí, assim, a gente pode ver que, perto da solda, a tensão ela tem um comportamento que a gente chama de presa de vampiro. O professor pode explicar melhor essa questão perto da solda. A da tensão em si, né, a gente não tem muito estudo falando disso, né, mas a gente tem mais estudo de dureza, né, dureza vocês já viram, né, ensaios mecânicos lá, e propriedades também, estrutura do material, que a zona termicamente afetada, a fronteira, né, dessa zona, ou seja, quando acaba a zona termicamente afetada, a fronteira entre ela e o metal de base, né, vocês vão ver essas terminologias melhor quando estiver fazendo soldagem, ela é uma região que tem uma dureza muito menor do que o restante do trilho, tá certo? Então, aí tem uma queda de dureza, e aí tem isso que a gente chama de dente de vampiro. Não é exatamente o mesmo fenômeno aqui para a tensão residual, mas a gente imagina que onde tem realmente essa queda muito abrupta de dureza,
você tenha também algum comportamento de um salto ali, né, nas tensões residuais também, né? Porque se você tem uma dureza menor, né, você pode ter também alguma diferença ali de rigidez, né? E isso, claro, que vai impactar também, né, nas tensões residuais, né, pessoal? Essa relação tensão, deformação, né? De novo, as relações constitutivas atuando aí, né? Que a gente já estudou. E claro que isso vai impactar também, né, nos valores de tensão residual, mas isso para tensão ainda tem que ser melhor investigado. Para dureza é muito bem consolidado, e uma das razões, pessoal, de estarem aplicando no processo esse resfriamento forçado que o Matheus já se referiu aí, porque tem alguns processos que não tem esse resfriamento forçado. Faz lá a soldagem, o trilho vai passando, vai resfriar normalmente. Agora já fizeram alguns estudos que esse resfriamento ali no boleto, ele melhora um pouco essa dureza nessa zona de transição, né? Então ele diminui um pouco isso que a gente chama de dente de vampiro, né? Que é essa queda abrupta na dureza. Então, aqui no processo, por exemplo, de São Luís, né, do estaleiro de São Luís, eles têm um equipamento, né, de pressurização com ar comprimido para fazer um resfriamento forçado ali, naquela zona ali no boleto em volta da solda. Tá? E aí, é uma das coisas que a gente está avaliando. Para a dureza, a gente já sabe que é benéfico. Agora, a gente quer ver para a tensão residual. Qual é o efeito disso nas tensões residuais? E aí, por isso que a gente está modelando e também está aqui com os trilhos para fazer a medição. Agora, uma coisa importante é que no processo deles, pessoal, essa solda, vocês imaginam, né? Esse processo de soldagem, aí, grandes temperaturas, você gera distorções. Então, às vezes, a parte soldada sai assim, ó, ou ela é desalinhada para cima ou para baixo. Aí ela passa, né, essa parte da solda, né, essa seção central, ela passa numa prensa, que vai deformar isso aí a frio, tá certo, pessoal? Ou para cima ou para baixo. Isso é claro que vai ter muita influência também nas tensões residuais finais do trilho, né? Quando ele sai aí do estaleiro. E isso também a gente vai ter que pensar em como modelar. E é uma outra coisa que a gente vai checar nessa nova visita que a gente vai fazer lá, né? Esses limites, essas cargas que são colocadas, né, para fazer essa flexão e tirar esse desalinhamento, né? Porque, é claro, o trilho não pode ir com esse desalinhamento para a linha, né? Então, ele tem que estar realmente o mais reto possível. Só que, é claro, isso tem um custo. Isso tem um efeito grande aí nas tensões residuais também. E isso a gente também tem como quantificar numericamente e também fazendo medições, né? E as medições, pessoal, que a gente está fazendo é com a técnica do furo cego, principalmente, que eu já falei para vocês que eu vou fazer também um vídeo, né, para disponibilizar para vocês, que seria uma outra atividade prática aí, né, que aí sim envolve muita coisa, de concentração de tensão, relação entre tensão e deformação, de novo, né, transformações de tensões e deformações também, enfim, né, e aí a gente cobre todo esse ciclo. Né. Matheus? Pois é, pessoal, pela parte do modelo, é isso. Essa deformaçãozinha que dá aqui, dá para a gente ver aqui no modelo também, mas como ele ainda não terminou de rodar, não vai dar. Mas ele dá para a gente ver, a gente consegue mexer aqui. Tá aparecendo aqui porque não terminou de rodar. Mas ele tem a opção para a gente mostrar as deformações. Tá? Aí dá para ver que aqui fica maior, aqui fica meio que inchado, digamos assim. Dá para ver essas deformaçõezinhas. Eu acho que no mais do modelo é isso. Se vocês quiserem tentar fazer... Só um detalhe, o que está aí como deformação, né, Matheus, são deslocamentos, né, na verdade, né, que ocorrem. Né? O que tem deformation, pessoal, é aquela deformação linear, tá certo? O deltazinho, né? Não é a deformação específica. A deformação específica é strain, tá certo? Só para vocês também, quem já começar aí a mexer no ANSI, também ter essa diferença aí, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma curiosidade a mais aí? Fiquem à vontade. Professor? Diga. Quando
Assim, quando for fazer desenho, CAD, o senhor recomenda que desenhe no Ansys mesmo ou faça em algum outro software? Aí é como você tiver mais facilidade. É claro que você desenhando no Ansys, né, ele conversa melhor, mas hoje ele tá trabalhando muito bem, importando modelos do SolidWorks, do próprio AutoCAD, mas é mais com SolidWorks que a gente trabalha. Eu não sei onde o Matheus desenhou. O outro Matheus, né, que fez o mestrado, ele era muito bom de desenho, então ele mexia muito bem tanto na ferramenta de desenho do Ansys quanto no SolidWorks, então ele não teve grandes dificuldades. Mas é claro, né, você trabalhando com a ferramenta de desenho do Ansys vai ser melhor, mas você não tem hoje, né, antes tinha mais dificuldade nessa importação, você perdia algumas informações, mas hoje isso não está acontecendo, então meio que tanto faz mesmo. Você não tem muitas perdas importando o modelo do SolidWorks, só que sempre atentando para esse detalhe, né, pessoal? Você desenhar com diferentes partes, quanto mais você destrincha o teu desenho, né, você faz ele com diferentes partes, mas obviamente depois você acoplando isso tudo num sólido só, né, mas você ter vários sólidos, né, pessoal, compondo o teu desenho como um todo, você vai ter mais vantagens quando você for aplicar condições de contorno e principalmente quando você for fazer refinamento de malha, tá certo? Porque se você faz o modelo todo, né, as opções que você tem lá para aplicar refinamento ou você escolhe faces, ou seja, áreas, ou você escolhe linhas, ou você escolhe partes sólidas, que é o mais adequado para você ter transições mais suaves. E aí, então é isso que eu estou falando, né? Quanto mais partes você fizer, o Matheus aqui, ó, ele fez várias partes, né? Essas divisões de linhas aqui, né, são partes do desenho, né? E aqui, por exemplo, na solda, também, principalmente. Né? E aí ele tem mais facilidade para fazer, né, aplicar essas condições de contorno, aplicar carregamentos e também fazer esse refinamento de malha. Tá certo? Eu coloquei aí, né, para quem é bom de desenho, eu coloquei um link do site que dá todos os detalhes geométricos desse perfil, né, dessa seção transversal, desse perfil TR68, que é o perfil dos trilhos aqui das ferrovias da Vale, que é o perfil usado para cargas muito altas. Tá certo? E aí, quem quiser, né, arriscar o desenho aí, brincar com isso daí, fica à vontade. Tá? E essa questão do desenho, o próprio Ansys ele tem dois softwares de desenho. Tem o Design Modeler, que é o mais antiguinho dele, e tem o novo agora, que é o Space Clan. Assim, em termos de desenho, é mais fácil você observar em qual software é mais fácil fazer determinado procedimento. Por exemplo, preciso fazer tal coisa. Eu sei fazer no Design Modeler e sei fazer no SolidWorks. Mas no SolidWorks é mais fácil para mim. Então faz no SolidWorks, entendeu? Tem muito disso, de saber qual software vai te possibilitar as ferramentas certas para determinado objetivo, entendeu? E é aquilo que você falou, agora a importação está bem melhor, nas versões mais recentes. Se pegar uma versão antiga do site, vai ter um pouco mais de trabalho, obviamente. Mas agora, onde se sentir mais seguro, tiver mais facilidade de desenhar, é válido. O que acontecia antes... Design Model. Esse Foi no aqui Design Model, eu desenhei todo no Design Model. Ok, bacana. Você vê, né? Tem, assim, acostumando com a ferramenta, né? Tem gente que, não, só mexe no SolidWorks. Quando vai para o Design Model, tem uma certa dificuldade no início, mas tem lá todas as ferramentas necessárias para desenhar qualquer coisa, entendeu, pessoal? E eles têm evoluído com isso, né? Há quem diga que esse Space Clan, ele é ainda mais amistoso, só que eu nem entro, tá certo? Né? Eu desenho coisas muito mais simples e só desenho no Design Model mesmo. Eu não, tipo, essa coisa do desenho não é muito a minha, né? Isso aí eu realmente deixo a cargo dos meus bolsistas, né? Tem algum modelo aqui, o desenho é com vocês e aí na modelagem a gente entra, né? Tipo, se eu for desenhar um perfil de trilho desse daí, pessoal, pode saber que eu vou levar mais de uma semana.
e vou ficar apanhando. Ainda vai ter uma série de erros, não tenha dúvida disso, né? Mas, enfim, o que acontecia antes com as importações, né, você fazia o teu componente com uma série de partes, como é o mais adequado, né, para fazer modelagem, né, e às vezes você importando para o ANSYS já importava aquilo como uma parte só, né, como um elemento sólido só com uma parte. Então você perdia toda essa vantagem, né, mas agora ele não está mais tendo esse tipo de dificuldade, não. Como o Matheus falou aí, as importações já estão sendo feitas com todo o detalhamento que o desenho original tem. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Curiosidade? Outra coisa, pessoal, rapidinho, no desenho vocês também não adianta, tipo, vou fazer no SolidWorks, que tá para deixar ele mais bonito, mais cheio de detalhes, não adianta. Tipo assim, vou desenhar até o parafuso ali fixado, não precisa. É melhor fazer um desenho simples e depois colocar as condições referentes ao como seria um carregamento se tivesse ali o torque de um parafuso, por exemplo, um aperto, entendeu? Então não adianta enfiar um monte de detalhes. É mais fácil fazer um desenho limpo, um desenho simples, para depois colocar as condições mais fácil, entendeu? Esse é um detalhe importantíssimo. Fala, João. Não, pois é, só que eu ia falar que, por exemplo, às vezes a pessoa tá fazendo o projeto assim, né? Aí, o projeto tem que ser bonito, né? Faz no SolidWorks, aí depois importa para o ANSYS, aí a pessoa ela só, digamos assim, apara os detalhes no ANSYS para deixar ele mais simples, assim, porque o ANSYS até que ele meio que não entende muito bem quando tem muitos detalhes o desenho. Pelo menos foi o que eu vi em alguns vídeos assim. Sim. Às vezes acontece isso, né? Você importa uma coisa com muitos detalhes, você vai ter algumas dificuldades, principalmente relacionadas a tensões de contato, elementos de contato, né? E aí, por isso que o Matheus falou, o que você puder evitar, né, que você puder representar por carregamentos e condições de contorno, né, detalhes que hajam no desenho, você faz, porque você facilita a tua modelagem, e quando você facilita a tua modelagem, né, você tende a ter, pelo menos para aquilo que você colocou ali, resultados um pouco mais confiáveis. Tá certo? É claro, você vai ver modelos, né, pessoal? Quando o cara quer vender o software, você vai ver modelos com todos os componentes ali, enfim. Mas o ideal mesmo é a gente saber simplificar e representar, né, os esforços ou condições que aqueles componentes que você suprimiu estariam representando no modelo. Esse é o ideal na modelagem bem feita, tá certo? Mas é aquele negócio, né? Aí você tem que se garantir nas suas hipóteses simplificadoras, né, e na representação dos efeitos que aquilo que você suprimiu representam ali, tá certo? Eu ia falar um outro detalhe, não, agora me fugiu aqui. Pessoal, Matheus, tem mais alguma coisa para colocar? Acho que em termos de curiosidade, se vocês tiverem a nomenclatura dos trilhos aqui para a gente, ela muda com relação ao anterior. Aqui o TR68, por exemplo, significa que por metro eu tenho em média 68 quilos de trilho. Tá? Então, a nomenclatura é por causa do peso. Só uma curiosidade que eu descobri e achei legal. Então, tipo, tem o TR-57, não é só peso, tá? Você tem detalhes geométricos diferentes também, tá, Matheus? Sim, a geometria muda. Isso. É diferente a geometria. E aí, se você muda a geometria, né? Aí, claro, né, você vai mudar o volume do material, mesmo a densidade sendo a mesma, né? Se for o mesmo material, você vai mudar o peso, realmente. É isso aí. Então, uma coisa que eu vou pedir para vocês, na terça-feira, eu devo apresentar esses temas, tá certo? Do projeto em ANSYS que eu vou querer que vocês façam. Nada muito complicado, mas também que eu quero que vocês vão um pouco além, né, do que a gente vê analiticamente aqui, mas coisas que tem nos livros textos, né, que infelizmente a gente não tem tempo de ver, né, na ementa, tá certo? Mas que é importante vocês entenderem um pouquinho, né, dessa parte de classificação, tensões térmicas, até tensões residuais. Vocês terem uma noção disso, né? Então, nesses temas que eu vou propor, vai estar isso daí envolvido,
tá certo? Um pouquinho de plastificação, tensões residuais, tensões térmicas. Uma coisa que eu vou pedir para vocês eu vi que tem grupos, pessoal, ainda a gente mandando, por exemplo, com 2 pessoas. Aí eu não queria, realmente eu queria que os grupos, para a modelagem em si, para fazer as listas, pode até manter, né, esses grupos menores, mas para fazer o modelo, eu não quero 2 pessoas, entendeu? Então, eu não sei, quem tiver nessa situação, por exemplo, grupos com menos de 6 pessoas, que foi o limite que eu estabeleci, eu quero que vocês conversem entre si, tá certo? Principalmente esses grupos que têm 2 pessoas. Eu quero que vocês conversem entre si para juntar, tá certo, pessoal? Porque aí é aquele negócio, a gente vai ter menos temas para trabalhar e não fica tão pesado, tá certo? Não fica tão desbalanceado, né? Grupos que vão dividir o trabalho, né? E gente que vai aí com 2 pessoas fazendo, tá? Então é um favor que eu peço para vocês, e se chegarem num acordo, mandem e-mail para mim, olha, professor, juntamos esses 2 grupos aqui, ou então, olha, para fazer o projeto eu entrei no grupo tal, tá? Me mandem isso, né? Até amanhã ou até terça, por quê? A gente também tem limitação de computadores aqui, então a gente conseguindo aglutinar aí e ter menos grupos, ajuda nisso também. Aí talvez eu consiga computadores suficientes, por exemplo, os grupos da manhã e da tarde, porque senão o que eu vou ter que fazer vão ser os mesmos computadores para manhã e tarde, e a gente vai estabelecer horários de uso, né, uma política de uso aí, tá certo? Então, eu tendo menos grupos, tanto o pessoal da manhã quanto da tarde, a gente consegue, talvez consiga, né, computadores para todos os grupos da manhã e da tarde, e não ter esse controle de horário e tal. Agora, é claro, né, pessoal, quando os computadores forem usados, por exemplo, para aulas, aí é prioridade, né, e aí vocês vão entrar lá. Aí a princípio, eu vou até orientar quem for dar aula ou for usar os computadores para uma outra atividade de pesquisa, né, o NDESC provavelmente vai estar desativado, né? Mas então, entenderam, né? Façam isso daí. Eu já sei que tem grupos completos, com 6, né? Com 5, que é razoável, mas grupos com 2, 3, vamos tentar juntar, tá? Para a gente tentar facilitar isso daí. Tá bom? Tá entendido? Tá ok, professor. E, então, do mais, pessoal, né, agradecer o Matheus, tá certo? Pela exposição aí de hoje, né, ele tá evoluindo muito bem no ANSYS, né, ele já está trabalhando um pouco mais de 1 ano comigo, é isso, Matheus? Mais ou menos isso. Isso, mas com outros tipos de modelo no início, e aí depois eu coloquei ele nessa parte um pouquinho mais complicada, mas que também tem, né, uma aplicação prática bem interessante e também um mercado interessante, né, pessoal? Essa parte de trilhos, né, a expectativa é que a gente aumente muito, né, a nossa malha ferroviária, e a gente vai precisar de profissionais, né, com expertise nessa área aí. Aí eu sempre nesse sentido, né, tentar formar gente, né, com expertise, tanto se for para seguir fazendo pesquisa, né, como o Matheus mostra um perfil para isso, né, a academia, né, vocês veem aí a facilidade que ele tem também na aula, né, para a exposição, e ele já disse que tem esse interesse, mas também se for para a parte, a prática, né, da engenharia, a Vale mesmo tem um grupo de pesquisa, né, pessoal, que ali vocês vão fazer coisas avançadíssimas, né, como se estivessem na academia. Então, tem sempre essas possibilidades. A Petrobras é outra empresa que tem um centro de pesquisa maravilhoso, né, a Schlumberger, outras empresas, né, pessoal, é aquele negócio, né, vocação de cada um, né, se você sente vocação para pesquisa, não necessariamente vai ser na academia, né, na universidade, de preferência, né, a gente precisando aí de cada vez mais de bons profissionais, mas
tem centros de pesquisa também avançados para isso, mas tem gente também que não, eu quero estar no chão de fábrica, né, trabalhando ali com manutenção, ou direto ali no chão de fábrica, cada um com a sua vocação, né, e a gente está aqui para tentar instruir vocês, né, para todos esses ramos aí, né, que vocês possam pensar em seguir, tá certo? Então, pessoal, espero que tenham gostado, né, coisa bem prática aqui, e que depois vocês vão ter o vídeo, né, para também voltar e ver com mais detalhe alguma parte que tenha ficado não tão clara. O Matheus, né, continua à disposição, né, ele continua abrindo aquelas salas, né, e não tem aparecido gente. Eu acho que a partir do momento que vocês começarem o projeto, talvez essas salas, né, comecem a ter um quórum maior, né, e, de novo, a recomendação, né, aprendam a mexer nessa ferramenta, tá certo, pessoal? Porque vai ser uma vantagem para vocês aí, ok? Se não tem mais nada, né, agradeço novamente ao Matheus, e obrigado a vocês também pela atenção aí, tá certo? Reforçando, conversem entre vocês para a gente tentar juntar os grupos, tá certo? Para a gente ter menos grupos aí, tá? Ok, pessoal, até terça. Terça a gente já começa um novo assunto. Amanhã eu devo passar uma lista nova para vocês, né? Não esqueci disso, não. E terça a gente já deve começar um novo assunto de deflexões, mas vamos usar uma parte da aula para sortear esses temas, né? Falar dos temas do projeto de elementos finitos e sortear esses temas entre os grupos. Ok? Aí, ó, o pessoal da tarde que está aí presente, à tarde a gente também vai ter, né, pelo menos essa parte para conversar sobre os temas, né, e sortear os grupos também, né, os temas entre os grupos. À tarde, então, teremos, pelo menos essa parte a gente vai ter na parte da tarde. Mas a aula mesmo em si, gravada, parte da manhã. Então, o pessoal da tarde também, por favor, acompanhar. Ok, tchau, tchau.